Abrão sai do Egito e sobe para Canaã. Abrão sai da Terra Negra e sobe para a Terra Prometida. No vídeo anterior, falei da condição de Sarai, em relação a Abrão seu esposo. Neste momento, vou revelar o lado profético da passagem. A condição da mulher e a condição da igreja, ou do povo crente, porque a igreja é o povo, não o nome ou o templo, sempre estão de mãos juntas no tempo e na condição. O que se passa com a mulher, se passa com a igreja. Sarai ficou só no Egito, para honrar a seu esposo Abrão. A igreja está hoje só no mundo, para honrar a Cristo e consequentemente a Deus. Sara foi tomada pelo faraó, aquele que se considera Deus. A igreja hoje está tomada por Satanás referido em Apocalipse 17, felizmente, não todas ainda. Diz então a palavra, que Abrão sai do Egito e vai para Canaã. Abrão e Ló eram proprietários de muito gado e riquezas. Depois de sair do Egito, Abrão e Ló se estabeleceram em Neguebe, uma terra árida de deserto com pouca umidade, onde as terras não produziam suficientemente de vegetação para alimentar o gado de Abrão e de Ló, o que gerava alguns conflitos. Abrão propôs então, que eles se separassem e viessem a ocupar cada um a sua parte das terras, definindo assim o que seria a propriedade de cada um. Ora, Ló olhou para as terras junto ao rio Jordão e viu que eram bem regadas e com bastante vegetação e escolheu essas terras para si. Sobrou para Abrão as terras áridas e de pouca vegetação. Abrão não fez questão e foi pela fé, ficou aparentemente com a pior parte das terras. As terras de Ló estavam junto a Sodoma e Gomorra, cuja população era de mau intento e desagradável. Deus fala então a Abrão e lhe diz que as terras que ele pode ver serão para sempre para ele e para sua descendência, prometendo a Abrão uma descendência numerosa. Lembro que Sarai, sua esposa, é estéril e não poderia ter filhos, então Abrão ia pela fé mesmo, crendo nas palavras de Deus, porque tudo parecia ser exatamente o contrário. Ora, uma guerra se levantou entre os reis da região, incluindo de Sodoma e Gomorra. Os 4 reis, Arrafel, cujo nome significa, a boca de Deus falou, rei de Sinear, que significa 2 rios. Arioque, cujo nome significa, nobre, rei de Elazar, que significa senhor. Quedorlaomer, cujo nome significa, rei de Elão, que significa alto. E o rei Tidal, que é o rei Hitita, rei de Goim, que significa povo. Obtemos a seguinte frase. A boca de Deus falou aos 2 rios, nobre senhor rei de Elão e ao grande rei de Hitita rei do povo. Estes 4 reis se levantaram contra os 5 reis e ganharam a guerra. Caíram nos poços de betume os reis Bera, cujo nome significa, filho do mal. E o rei de Sodoma e Birsa, cujo nome significa, com iniquidade, e o rei de Gomorra. Fugiram para as montanhas o rei de Sinabe, cujo nome significa esplendor do pai. O rei de Admá, cujo nome significa, terra vermelha. O rei Seneber, cujo nome significa, elevado. O rei de Zebuim, cujo nome significa gazelas, que aponta à sedução. E o rei de Belá, cujo nome significa, destruição, antiga Zoar, que significa, amanhecer. Obtemos a seguinte frase, caíram nos poços de betume o filho do mal e com iniquidade, e fugiram para as montanhas o esplendor das terras vermelhas, elevado a rei das gazelas e da destruição. Esta frase aponta profeticamente a derrota de Satanás. Os 4 reis tomaram para si todas as riquezas e bens de Sodoma e Gomorra, incluindo Ló, que vivia em Gomorra. Tendo Abrão tomado conhecimento de que Ló, cujo nome significa, véu ou cobertura, que aponta ao Evangelho, ao Espírito Santo, tinha sido levado, bem como todos os seus bens. Pegou nos seus melhores 318 homens e saiu em socorro de Ló até as terras de Dan, cujo nome significa, juiz, aquele que julga, e pela noite feriu os 4 reis que correspondem aos 4 anjos de Apocalipse do rio Eufrates, descrito em Apocalipse 9 versículo 14. Abrão perseguiu-os ainda até Obá, cujo nome significa, esconderijo. Trouxe então de volta Abrão à sua terra, todos os seus bens, a Ló, seus bens e seu povo. Creio que já entenderam, que profeticamente fala de Cristo, que busca o povo protegido pela capa, Ló, que representa nesta passagem o Evangelho de Cristo.
Veio então o rei de Sadoma ao seu encontro no vale de Savé, que significa Vale do Rei. Esta é profeticamente a mesma guerra descrita em Apocalipse, onde os 4 reis ganham a guerra, mas essa vitória não é mais que o caminho para a sua perda definitiva. Digamos que serão vítimas do seu sucesso. Saindo um pouco do lado profético desta passagem, que está patente, uma mensagem mais simples é destacada. Seja justo nos seus negócios ou ações, sem ganância nem avidez, porque se a ação do homem não for justa, virá seguramente a justiça de Deus a seu tempo, para restabelecer a justiça. Rejeite o dinheiro ou o ganho dos negócios criminosos ou injustos. Esta mensagem tem como objetivo partilhar conhecimento. Leva a esperança de que Deus fale com você através da mensagem, pois eu revelo uma parte. Como diz a palavra, nós conhecemos em parte, porque tudo se completa juntos, onde o Espírito revela a totalidade. Partilhe o vídeo e assista a muitos outros já realizados.